E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou sabendo que vocês iniciaram na semana passada esse assunto aqui, ó. Reconhecendo funções afins em dados dispostos em tabelas. Então vocês estão começando a estudar função. Inclusive vocês já receberam até uma lista de exercício, que é essa daqui. Na verdade, vocês receberam essa lista de exercício aqui. Mas para que vocês consigam resolver essa lista de exercícios, vocês precisam entender o que é uma função, como funciona uma função. E é isso que a gente vai tentar fazer rapidamente aqui, para que vocês consigam realizar esses exercícios. Lembra que no primeiro trimestre vocês estudaram a relação entre grandezas inversamente e diretamente proporcionais? Então, a relação entre grandezas é uma função. A primeira coisa que você precisa entender é isso. O que é uma função? É a relação entre duas ou mais grandezas. Lembra que a gente falou na primeira aula? O que são grandezas? Grandeza é tudo aquilo que você consegue medir ou contar. É tudo aquilo que você consegue medir ou contar. Então, só bem rapidamente. Então, exemplos, né, de grandezas: velocidade, altura, distância, peso, entre muitas outras coisas. Velocidade, aceleração. Então, o que você fazia antes nas relações entre grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, agora você vai aprofundar um pouquinho. Porque a relação entre elas chama-se função. Uma trabalha em função da outra. Por exemplo, eu vou abastecer o carro. A quantia que eu vou pagar depende da quantidade de gasolina que eu vou colocar no carro. Então, uma coisa só funciona por causa da outra. Elas são duas grandezas, né? O pagamento e a quantidade de gasolina, e uma trabalha em função da outra. Então, eu coloquei até um exemplo aqui, ó. Em Linhares, o litro de gasolina custa R$ 6,19. Sabendo disso, reproduz a tabela abaixo. Então, deixa eu pegar a minha caneta aqui. Então, se 1 litro de gasolina custa R$ 6,19, quanto custa 2 litros de gasolina? Ora, 2 litros de gasolina, o que você vai fazer? Você vai pegar a quantidade, né, de litros de gasolina e vai multiplicar pelo valor unitário. 2 vezes 6,19. Então, 2 vezes 6,19, você vai encontrar R$ 12,38. É assim que a gente calcula. Se eu quiser colocar 5 litros de gasolina, então eu vou pegar 5 e vou multiplicar por 6,19. Ou seja, 6,19 vezes 5, eu vou pagar R$ 30,95. Tá vendo? Eu só vou saber quanto eu vou pagar dependendo da quantidade de gasolina que eu vou colocar. Então, função é a relação entre duas grandezas. Elas estão se relacionando. O preço depende da quantidade de gasolina. Se eu quiser abastecer R$ 61,90, eu consigo colocar quantos litros de gasolina? Bom, então neste caso agora você vai fazer o contrário. Você vai pegar R$ 61,90 e você vai dividir pelo valor unitário, R$ 6,19, ou seja, eu consigo colocar 10 litros de gasolina. Se eu quiser abastecer 20 litros, bom, 20 litros é o dobro de 10 litros, né? Então pega 20 e multiplica por 6,19. Então 6,19 vezes 20, você encontra R$ 123,80. Aí é que agora vem o mais importante. Então você observou que para você calcular o preço, o que você fazia?
pega a quantidade de gasolina e multiplica pelo valor unitário. Então, se agora eu quiser abastecer X litros de gasolina, como é que eu vou saber quanto que eu vou pagar? Ora, eu vou pegar a quantidade de gasolina que eu vou colocar, que é X, e vou multiplicar pelo valor unitário. Ou seja, eu vou pagar 6,19x. Então, eu posso escrever a relação entre eles. Se eu chamar de Y a quantidade o preço que eu vou pagar no final, e X a quantidade de gasolina, qual é a fórmula que eu consigo montar com essa relação? A quantidade que eu vou pagar, basta pegar 6,19 e multiplicar pela quantidade de gasolina. Então, ó, aqui nós relacionamos as duas grandezas. Estabelecemos através dessa tabela uma fórmula. Então, X é a quantidade de gasolina, Y o valor que eu tenho que pagar. Isso é função. E vocês vão estudar especificamente uma função chamada função afim, ou função polinomial do primeiro grau, relacionando sempre duas grandezas. Então vamos ver como é que isso funciona. Uma função afim é uma função cuja fórmula ela está sempre representada desta maneira aqui, ó. Eu vou circular aqui. Y é igual a ax mais b. O que significa A? A é um número que acompanha o x, que ele é chamado de coeficiente angular. B é um número que fica sozinho, que ele é chamado de coeficiente linear. Lembra lá do primeiro exemplo, onde nós fizemos sobre a gasolina? Olha aqui a minha gasolina, ó. Eu estabeleci essa fórmula. Y é igual a 6,19x. Aqui, nessa função, nós temos que 6,19 é o coeficiente angular. Por quê? Ele está acompanhando o x. Aqui não tem nenhum número sozinho, então eu posso dizer que o coeficiente linear é zero. Então, toda fórmula que tiver essa configuração, y igual a ax mais b, é de uma função afim. Posso escrever outros exemplos. Y igual a 3x mais 5. Quem é o A? 3. Quem é o B? 5. Y igual a menos 4 terços de x mais 8. Qual é o valor de A? A é menos 4 terços. Quem é B? B é 8. Então, agora nós vamos estudar funções onde as fórmulas possuem essa configuração. Y igual a ax mais b, certo? Lá na lista de exercícios de vocês, eu estou vendo aqui que o primeiro exercício, ele coloca 3 tabelas e ele quer que você observe qual tabela representa uma função crescente, qual tabela está mostrando uma função decrescente e qual tabela está mostrando uma função constante. E isso é muito fácil. A princípio, quando você olha umas tabelas dessas, você pode ficar meio confuso. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. E aí você vai matar a charada. Aqui eu coloquei 3 tabelinhas. E na primeira tabela, observa aqui o valor de x. O valor de x está crescendo ou está diminuindo? Está crescendo. Começou do menos 2, depois foi para o menos 1, 0, 1 e 2. Está crescendo. O que está acontecendo com o valor de y? Olha o valor de y aqui. Também está crescendo. Ou seja, toda vez que você tiver setinhas para a mesma direção, a sua função sempre será crescente. Quando eu falo para a mesma direção, são as duas setinhas subindo ou as duas setinhas descendo. Se o x estiver diminuindo e o y também estiver diminuindo, função crescente. Então, o importante é setinha na mesma direção. Quando você olha aqui para a segunda tabela, olha aqui o que está acontecendo com o x. X está subindo, está aumentando. Mas olha o que está acontecendo com y,
Do 4 caiu para o 2, caiu para o 0, caiu para o menos 2. Está diminuindo. Isso significa que essa função é uma função decrescente. Então, setinhas contrárias mostram que a sua função é decrescente. Agora, no terceiro exemplo aqui, ó, terceira tabelinha, o x está aumentando. E o que está acontecendo com o y? O y está estacionado, não está nem subindo e nem descendo. Isso mostra que a sua função é uma função constante, ela não muda nem para cima e nem para baixo. Então, no primeiro exercício que você tem, é isso que você vai observar. Se quando o x aumenta, y também aumenta, ou se quando o y diminui, o y também diminui, função crescente. Se as setinhas estiverem contrárias, função decrescente. E se o y estiver constante, sem alteração, função constante. No exercício 2, no exercício 3, no exercício 4, 5 e 6, e também no 7, 8, 9. Todos esses exercícios, até o 10, eles estão dando uma tabela e eles querem que você descubra qual é a fórmula que está por trás dessa tabela. Então, eu vou fazer um exemplo de como, através de uma tabela, a gente consegue estabelecer qual é a fórmula. Vou fazer até essa número 2 aqui como exemplo. Então, vamos lá, vamos resolver essa número 2. Para a gente resolver esse tipo de questão, você tem que lembrar no primeiro trimestre, quando a gente aprendeu o sistema linear. Então, olha só. Aqui eu tenho vários valores para x e vários valores para y. Vamos escolher dois pares ordenados. Então, vou pegar aqui, ó. Vou pegar o primeiro par ordenado 1 e 5. E vou pegar o par ordenado 2 e 9. Lembre que o primeiro valor sempre vai representar o x, o segundo sempre vai representar o y. Ok, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar a fórmula de uma função afim, que é y igual a ax mais b, e vamos substituir os valores de x e de y para montar um sistema. Então, veja bem, usando o primeiro valor aqui, ó, o primeiro par ordenado, no lugar de y eu vou colocar 5, no lugar de x eu vou colocar 1. Então, vai ficar assim, 5 é igual a vezes o valor de x, que é 1 mais b. A vezes 1 é A. Repete o B, repete o 5. Vou fazer o mesmo processo agora aqui com o segundo par ordenado. Onde tem y, eu coloco 9. E onde tem x, eu coloco 2. Então, A vezes 2 vai ficar 2A. Repete o B, repete o 9. Pronto, nós temos aqui, ó, um par ordenado. E como é que a gente faz para resolver o par ordenado? Você vai escolher uma das duas letras para você eliminar. Por exemplo, eu vou eliminar o B. Como eles já são iguais, eu vou escolher uma delas para deixar negativa. E para elas ficarem negativas, eu tenho que multiplicar por menos 1. Então, multiplicando a primeira equação por menos 1, nós temos A vezes menos 1, B vezes menos 1 e 5 vezes menos 1. A segunda, eu vou repetir. 2A mais B igual a 9. O que eu vou fazer agora? Vou somar as duas. Ó. Um B negativo com B positivo. Cancela. Eu tenho 2A. Perdi 1A. Sobrou A. E 9 menos 5, 4. Pronto, já achei o valor de A. Vamos fazer o valor de B na parte 2.